Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pelo Canal 13. É sempre muito bom estar com você, batendo aquele papo aqui com o nosso convidado e levando a informação. Hoje recebemos aqui um grande amigo, ele que é o campeão de votos nas últimas eleições aqui de Sete Lagoas, e está participando conosco aqui, teve antes das eleições, está de volta. Pastor Alcides, prazer estar recebendo o senhor. Bom dia, Santiago, bom dia a todos telespectadores da nossa querida TV Sete Lagoas, Canal 13, a você, eleitor sete lagoano, não poderia ser diferente. Antes de tudo, eu dou glória a Deus e dou um abraço a você, agradecendo aos 4.373 eleitores que acreditaram na nossa proposta. Não significa que você que não votou em mim não tenha acreditado, mas naturalmente, no universo de 302 candidatos, a opção era extremamente farta, mas eu abraço a todo o sete lagoano, dizendo que agora eu não pertenço a 4.373, mas a toda a comunidade sete lagoana, e trabalharemos em prol do bem-estar de toda a nossa família, de toda a nossa Sete Lagoas. Muito obrigado pelos votos, muito obrigado pelo acolhimento e pelas manifestações de felicitações, que certamente está indo muito além dos 4.373. Santiago, é uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado. Pastor Alcides, emagreceu alguns quilinhos na campanha? Na realidade, Santiago, a minha campanha foi uma campanha light, sempre foi, sem abrir mão naturalmente dos princípios éticos e da consciência cristã. Eu olhava para cada sete alagoano como o alvo da minha atenção e, evidentemente, sendo um dos tais, como o alvo do meu respeito, do meu carinho, mas em nada estressante. Eu não perdi um minuto de sono. Até no dia da eleição, no dia do pleito, na apuração, eu estava lá no altar da nossa comunidade, da nossa igreja, celebrando o culto, sem me preocupar, inclusive, com o resultado. Não sei se havia no meu subconsciente uma certeza, uma convicção, gerada até pelo próprio acolhimento que eu tive da população, quando em contato com ela, e eu estava ali celebrando a Deus, até porque o resultado que viesse, para mim, seria motivo de louvor e de glorificação do nome do Senhor. Porque eu faço política o seguinte, eu não entendo que o fato de não ser eleito tenha que ser compreendido como derrota. Para mim é sempre vitória. O que eu faço, eu entrego nas mãos do Senhor, e o resultado que me vem da parte de Deus, porque a soberana vontade de Deus, para mim, é tudo. Então, mas para a satisfação, inclusive dos meus apoiadores, daquele exército de pessoas que vieram irmanar a nós no nosso projeto, de uma maneira extremamente voluntariosa, a minha maior preocupação do resultado anverso ao que foi, a tristeza dos apoiadores, dos que me queriam eleito. Porque o candidato em si, ele acaba por saber que está dentro de um processo cujo resultado pode ser o esperado, positivo ou não. Então a gente está preparado emocional, psicologicamente para isso. Mas o apoiador não. O apoiador, ele apaixona. Ele quer ver o candidato dele eleito. Ele não admite outra situação. E eu estava no altar e de repente percebia alguns dos nossos membros lá da comunidade com expressões assim extremamente radiantes, que me passava aquele link, aquela informação. Eu estava entendendo que a coisa estava indo muito bem, porque havia até uma certa vibração. Nos nossos cultos sempre tem vibração, mas naquele dia havia uma vibração agregada, diferenciada, que dava para eu entender lá do altar que aquele gesto era um gesto de vitória. E aí a gente ficou tranquilo. Mas terminou a votação também, eu não fui para o cartório eleitoral, eu fui para a minha casa, relaxar, descansar e pensar na responsabilidade que foi imposta sobre meus ombros, mediante todo aquele desempenho e êxito do nosso projeto. Pastor, o senhor logicamente teve contato com as pessoas durante a campanha. O que a sociedade mais anseia nesse momento? A ansiedade que se pôde constatar na nossa população era evidentemente por mudança, mas não é mudar por mudar, não. A ansiedade de Sete Lagoas é para que a nossa cidade fosse gerida
estava faltando gestão na cidade. E o que mais as pessoas mencionaram para a gente, com todo respeito a quem quer que seja, espero que não me entenda mal, não é minha a palavra, mas é a palavra da população sete-lagoana. Caráter, personalidade, responsabilidade, serviço prestado, ética, isso é que o povo quer. O povo realmente quer uma mudança, né? A gente Certamente. viu isso nas urnas, eu acho que até o número de votos brancos e nulos, né? Pessoas que deixaram de votar deram o seu recado. Foi um senhor recado. É uma responsabilidade a mais até para quem, né, como o senhor está lá agora. Não tenha dúvida. A avalanche de votos perdidos por uma reação de resposta do próprio eleitorado impõe sobre nós uma responsabilidade, uma carga, e nós vamos corresponder. Não tenho receio, não tenho medo. Trabalhar foi sempre o meu lema, e certamente na próxima eleição nós vamos eliminar esta insatisfação com o resultado das urnas. Não vai haver voto branco, voto nulo, não vai haver essa avalanche de não comparecimento às sessões eleitorais. Porque eu creio, estou muito otimista na formação da Câmara atual e também o perfil do prefeito que assumirá dia 1º de janeiro de 2013. Pastor, vários não conseguiram se reeleger, que foi, principalmente alguns, foi uma grande surpresa para a população. Principalmente no PMDB, tinha 4, passou a ter 2. O que o senhor acha que aconteceu, principalmente dentro do PMDB? Pois é, uma situação sui generis. Na realidade, eu creio que eu anseio há muitos anos pela tão propalada reforma política que se espera fazer. Acho que precisa haver uma reforma política. E essa reforma política, eu creio que traria uma nova perspectiva em relação à formação dos partidos, a questão de legenda, essa situação toda. Até porque é claro que o sistema é este, nós nos submetemos a isso. Na última eleição, eu fiquei com 1.972 votos e 7 outros tomaram posse, foram eleitos. Questões de legenda, mas eu sabia disso. E hoje não foi diferente. O PMDB, em toda a sua dinâmica, em todo o seu esforço, buscou, na realidade, agregar o máximo de candidatos possíveis. E nós não tivemos o êxito de sairmos com aquilo que nos era permitido por lei, uma chapa completa, que seria os 26 candidatos. Então nós tivemos, na realidade, uma campanha bastante sui generis, muito estereótipa, porque dos 26 candidatos que poderíamos, nós não conseguimos lançá-los e saímos aí com 18, 19, mesmo assim, 4, 5 figurativos. Então nós tivemos, na realidade, fazendo campanha, trabalhando em prol, 14 candidatos. E desses 14 candidatos, nós obtivemos até uma votação expressiva, 13 mil e tantos votos. Acho que houve um bom desempenho. Mas, evidentemente, que se nós tivéssemos tido o êxito de agregar, como nos faculta a lei, de termos, no mínimo, 20, 22 candidatos, certamente nós teríamos repetido os 4 eleitos com naturalidade. Mas, diante dos fatos que nos foram impostos pela própria situação, e um partido que saiu sem coligação, foi sangue puro em tudo, então nós não tivemos. E aí nós tivemos a expressiva votação que eu tive, outros acompanhando, mas não foi bastante para elegermos os 4 que tínhamos. Tanto que o nosso querido presidente da Câmara, o Toninho Rogério, teve até um crescimento na votação da anterior para agora, porque dos 1.717 ele passou de 1.900 votos atual e não foi eleito. Portanto, eu vejo que o PMDB precisa repensar, refazer, reestruturar o seu diretório
e certamente se fortalecer para os próximos pleitos. Inclusive o PMDB teve problemas também até na candidatura majoritária, né? A questão do vice, veio o Paulo França, depois teve que ser trocado. Tudo. E também a questão, parece que de um desentendimento do presidente do partido com o candidato. Acaba que essas coisas também influenciam, né? Porque claro, quando o prefeito vai bem, os claro, vereadores acabam indo naquela... Não tenha onda, dúvida. Né? A princípio, aquela falta de comunicação do partido, do então candidato a vice, o nosso querido Paulo França, foi questão do pessoal, foi uma questão interna do partido, que se manifestou depois e inviabilizou a continuação do Paulo França como vice do Múcio Reis. Daí, no curso da campanha, você ter que alterar isto, realmente não é produtivo, pelo contrário. E o partido entendeu que deveria buscar no seu próprio quadro o vice. E então deram uma guinada no nosso Raimundo Batata e o colocaram como vice na chapa. Mas na realidade, até a própria campanha do Múcio Reis foi uma campanha muito apática, muito sui generis. Eu não sei o que passava dentro dele, do candidato. De certa maneira, a coisa estava desassociada, não estava havendo não estava dando liga entre a majoritária e os da proporcional, de modo que deu no que deu. Múcio, a gente tinha depositado a nossa confiança e fichas na sua candidatura e, infelizmente, um homem da envergadura, da experiência que ele é portador, acabou em terceiro lugar. Isso, não tenha dúvida, traz um desgaste enorme, legenda que poderia ajudar, não foi essas coisas que a gente esperava, mas é tudo contexto do próprio processo. Agora, a divergência entre o partido, a presidência, o candidato, isso tudo aconteceu dentro de um ambiente administrável. Houve, na realidade, aquela insatisfação, aquela tentativa de se fazer dinamizar a campanha e a coisa não andava. Então houve uma pequena animosidadezinha, mas algo administrável e foi administrado, superado. Chegamos ao final da campanha de uma maneira até bastante próximos, mas o resultado disse que as coisas que ocorreram não favoreceram, pelo contrário, prejudicaram bastante. Está certo. Nunca é... O embate nunca dá nada, né? Nunca vai a lugar nenhum. Nada de positivo. Estamos conversando hoje com o pastor Alcides. Ele foi o campeão de votos nas últimas eleições em Sete Lagoas, concorreu pelo PMDB e a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Já voltamos conversando com ele aqui no Santiago Entrevista.